Está começando o programa Empresas e Profissionais do Paraná NET. Oferecimento a Devanil Corretor de Imóveis, trabalhando negócios para ver você feliz. No momento em que o mundo se reúne para tratar assuntos relativos à preservação da vida no planeta Terra, no Rio de Janeiro aconteceu nos últimos dias a reunião do G20 e o Brasil fez 3 propostas. A primeira, a Aliança Global contra a Fome. A segunda, o enfrentamento às mudanças climáticas. E a terceira, uma nova governança mundial. Desde o dia 11 de novembro, até esse momento, está acontecendo a COP29, no Baku, no Azerbaijão, tratando também desse importante tema que é mudanças climáticas. Um enfrentamento realmente necessário, porque dizem os cientistas que já ultrapassamos o limite de 1,5 grau. E também já afirmam que 2024 é o ano mais quente no mundo. E, nesse momento, nós estamos abrindo também, em novembro, a 7ª Conferência Nacional pelo Meio Ambiente e Saúde. E o tema principal dessa conferência é a inteligência artificial e os desafios humanos no Antropoceno, que está sendo realizada pelo Instituto de Planejamento e Pesquisas Socioeconômico e Cultural, o IPESEC, pela Papicam e maravilhosos parceiros sociais e agentes realizadores. E quem nos honra abrindo essa 7ª conferência é Sidney Cardoso, da França, vice-presidente da Federação Internacional Elos da Comunidade Lusíada, e vai falar justamente sobre esse tema, o que é Antropoceno. Boa noite. Sidney Cardoso, da França, de Praia Grande, estado de São Paulo. Hoje estou vice-presidente internacional da Federação Internacional Elos da Comunidade Lusíada. Engenheiro civil, pós-graduação em Engenharia de Saneamento e Controle de Poluição, diretor de escola e outras formações. Mas o que nós temos hoje para trazer a nível internacional, um tema antropoceno. Bom, um novo tempo na história da Terra, onde o homem adquire uma força geológica tão importante quanto as forças naturais. Antropoceno, a história do planeta se inicia há 4.500 milhões de anos. A humanidade se iniciou muito depois, 350 mil anos. Anthropos, o homem novo, é a era da dominação humana. Época geológica moldada pela humanidade e que vivemos atualmente. Antropoceno, popularizado nos anos 2000 pelo químico holandês vencedor do Prêmio Nobel de
química. 3 fatores, 3 pilares: o progresso tecnológico, o crescimento explosivo da população e, por último, a multiplicação da produção e do consumo. Antropoceno, a queima continuada de combustíveis fósseis. Em evidência, o petróleo e o carvão. As principais consequências, os pontos negativos: a perda do habitat. Consideramos também de máxima relevância a poluição, o desmatamento desordenado, as mudanças climáticas, invasões biológicas, o declínio da biodiversidade e a extinção de espécies, o aquecimento global. Pontos positivos? Sim, pontos positivos. O reconhecimento dos impactos negativos pode levar a mudanças, o repensar, o analisar e avaliar. Exemplos de ações que podem inspirar o futuro, como a preservação da biodiversidade e a ciência. A biodiversidade, espécies extintas devido ao impacto humano. 100 a 1000 vezes a taxa considerada normal. É um grande motivo para repensar a ação humana. Principais causas do aquecimento global do Antropoceno: atividade industrial, a agropecuária, o desmatamento e outras atividades antrópicas. Crise ambiental, em decorrência das mudanças ambientais, as mudanças climáticas. Importância do Antropoceno, a defesa do meio ambiente. O ser humano se tornou a força impulsionadora da degradação ambiental e vetor de ações que são catalisadoras de uma provável catástrofe ecológica. Vivemos no Antropoceno, uma nova era geológica. Atividades humanas, agricultura, desenvolvimento do plástico, a energia nuclear, afetam diretamente a Terra de tal forma que criamos um novo período. Como modelo cultural, a ideia do Antropoceno é mais do que condição do capitalismo, consequência da condição histórica da vida humana.
O antropoceno para a defesa do meio ambiente, de ação humana, termo recente e crescente, conscientização formando no último meio século. Os impactos da ação humana sobre a natureza e risco de implosão das condições de sustentabilidade do planeta e ainda da permanência da humanidade nele. O antropoceno na sociologia e na filosofia. Na sociologia, é uma época em que os seres humanos provocaram uma grande transformação na estrutura física da Terra. O antropoceno na filosofia representa a dimensão do impacto humano na Terra. O ser humano com uma força geológica, muitas vezes com ações desumanas. Marca o início do surgimento do Homo sapiens. O antropoceno, ele é reconhecido e classificado como novo período ou era geológica. A vida do Homo sapiens na superfície da Terra abrange um tempo muito pequeno comparado com a história da Terra. Porém, a influência dos seres humanos no equilíbrio do sistema da Terra tem sido por demasiadamente grande. Agradeço ao amigo Adevanil Generoso pelo convite de participar dessa conferência mais uma vez e ao mesmo tempo parabenizá-lo esse projeto que coloca sempre em evidência temas relacionados ao meio ambiente e à saúde. Parabéns, Adevanil Generoso, conte sempre com a participação desse teu companheiro e amigo, participação da Federação Internacional Elos da Comunidade Lusíada e Colégio França Kids. Muito obrigado, um grande abraço. E quem nos honra agora com o tema Recuperação de áreas degradadas com florestas nativas é Leonardo Spirandil Furtado, representando o núcleo ambiental da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Eu sou o engenheiro Leonardo e eu vou fazer uma palestra hoje sobre o tema reflorestamento, ou seja, recuperação de áreas degradadas, áreas que foram destruídas, foram antropizadas pelo homem. Então, neste momento, eu inicio aí apresentando um QR Code das minhas redes sociais. Caso tenham interesse em seguir os nossos canais digitais, tem o QR Code para vocês poderem acessar, tirar as fotos aí e poder acessar o nosso Instagram. Eu sou engenheiro ambiental e sanitarista de formação, eu tenho mais de 10 anos de experiência trabalhando com reflorestamento, 15 anos trabalhando aí com licenciamento ambiental. Atualmente sou presidente do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente aqui da cidade de Maringá e a minha empresa, o Viveiro Floresta Nativa, ela está associada ao Núcleo Ambiental da Associação Comercial de Maringá. Nós somos filiados lá. Quero iniciar essa palestra sobre reflorestamento falando sobre as grandes oportunidades que existem aí no mercado de reflorestamento, certo? Então, para cumprir a meta de reflorestamento no Brasil, o nosso país ele precisa plantar mais de 8 bilhões de árvores. Nós estamos falando bilhões com B de bola. Esse desafio, para vocês terem uma ideia, ele é encarado em escala industrial, segundo os especialistas. E a gente ainda não fez nem
1% do plantio dessas áreas recuperadas, ou seja, a gente ainda precisa reflorestar mais de 12 milhões de hectares. Para vocês terem uma noção, 12 milhões de hectares equivalem a 12 milhões de campos de futebol, ok? Dando prosseguimento aí na nossa apresentação, eu ainda continuo falando sobre as grandes oportunidades que há nesse mercado de reflorestamento para poder se ganhar dinheiro com isso. Vocês terem uma noção, no estado do Pará, a recuperação de 5,9 milhões de hectares de florestas tem um potencial de geração de 13,6 bilhões de reais em receita, geração de 1 milhão de empregos e a redução de 50% do índice de pobreza no estado. Enquanto isso, no estado do Maranhão, a recuperação de 1,9 milhões de hectares de florestas poderia gerar 4,6 bilhões de receita, criar 350 mil empregos diretos e reduzir em 21,5% o índice de pobreza do estado do Maranhão. Eu quero mostrar uma reportagem, essa reportagem ela é desse ano, é do mês de abril, do dia 10 de abril de 2024, onde o Instituto Água e Terra, que é o órgão ambiental estadual aqui do Paraná, aonde ele aplicou mais de 40,2 milhões de reais em multas por danos ambientais que aconteceram aqui no estado do Paraná no primeiro trimestre de 2024, ou seja, nos primeiros meses do ano de 2024, ele aplicou mais de 40 milhões de reais em multas. E o curioso disso é que 60% dessas multas, ou seja, 24 milhões de reais, foi em decorrência de desmatamento ilegal. Então, para você que está me assistindo, me ouvindo aqui agora, você tem que entender o seguinte: quando uma pessoa, uma empresa faz um desmatamento ilegal, além dela ser autuada pelo órgão ambiental, ou seja, ser multada pelo órgão ambiental, ela vai acabar respondendo criminalmente junto ao Ministério Público e ela tem que reparar o dano, ou seja, a reparação do dano é reflorestar aquela área que ela destruiu. Essa é a reparação do dano. Então, vai ter que fazer um termo de ajustamento de conduta junto ao Ministério Público para poder atender as exigências do órgão ambiental e do Ministério Público e para reflorestar essas áreas destruídas, certo? Então, falando um pouco mais aqui da reportagem, essa punição administrativa, ou seja, essas multas que o IAT acabou fazendo este ano, de 2024, ela equivale ainda a 22% de tudo aquilo que foi arrecadado ao longo de 2023. 2023 foram 182,3 milhões de reais em multas, de acordo com a divulgação aí do órgão ambiental, que é o Instituto Água e Terra. Tá? Então, para vocês entenderem, todo esse valor recolhido no estado, aí, com essas infrações, eles vão para o Fundo Estadual de Meio Ambiente. Então, essa reserva, ela tem, desse dinheiro, ela tem como finalidade financiar aí planos, programas e projetos para objetivar o controle e a preservação, conservação e recuperação do meio ambiente, conforme uma lei estadual que existe aqui no nosso estado do Paraná. Da onde que vem esses plantios de reflorestamento? Para você entender o contexto aqui dentro do estado do Paraná, você que me assiste aqui do estado do Paraná. Então, esses plantios de reflorestamento, eles são oriundos de plantios compensatórios, ou seja, uma construtora precisa fazer uma obra e lá no local ela tem árvores dispersas pelo lote, ela precisa cortar essas árvores. Por exemplo, vamos dar um exemplo aleatório. Então a construtora vai fazer uma obra, tem 50 árvores nativas dispersas lá pelo lote, e para que ela faça essa obra ela precisa pedir autorização para o órgão ambiental para fazer o corte dessas árvores. Então o órgão ambiental ele pode vir a autorizar esse corte dessas árvores, mas como consequência disso, essa empresa ela tem que compensar esse corte dessas árvores. E como que funciona essa compensação? Para cada árvore cortada se planta 10 árvores, se planta 10 mudas. Então, os plantios de reflorestamento, eles vêm oriundos aí de plantios compensatórios, que eu acabei de explicar para vocês o que é, ou por compensação de gases de efeito estufa. Por exemplo, no município de Maringá existe uma lei municipal que exige que as construtoras que vão fazer prédios residenciais ou comerciais acima de 100 unidades precisam
fazer plantios compensatórios, ou seja, plantar 2 mudas para cada unidade de apartamento construído. Então, se uma construtora vai construir 500 apartamentos vezes 2, nós estamos falando de um plantio para compensar os gases de efeito estufa de 1000 mudas. Só que não fica por aí, além da construtora ter que plantar, ela tem que cuidar dessa área por 3 anos, para que essas mudas se desenvolvam, cresçam e aquele local se transforme em floresta novamente. Existem plantios de reflorestamento que vêm de projetos de crédito de carbono. Para poder gerar os créditos de carbono, se faz um reflorestamento de algumas áreas para gerar esses créditos. Nós temos os plantios em áreas de preservação permanente, são os plantios na margem dos córregos, que são oriundos de notificações ambientais, de multas ou embargos do órgão ambiental. Nós temos também os plantios em reserva legal, ou seja, aqui no estado do Paraná, uma fazenda, por exemplo, 20% tem que ser área de mato. Então, se não tem, ou compra essa área de mato para poder fazer a reserva legal, ou faz esse plantio de 20% do tamanho da área dentro da própria fazenda. Nós também temos plantios de reflorestamento, por exemplo, em áreas de preservação permanente, que no passado o proprietário plantou eucalipto, e aí ele quer remover essas árvores de eucalipto, que é uma árvore exótica. Então ele faz o corte do eucalipto, depois ele entra com plantio de reflorestamento para recuperar essas áreas de preservação permanente. Essas são as formas que vêm aí os plantios de reflorestamento para serem feitos, tá? Eu quero falar um pouco agora sobre os problemas e soluções com relação a plantios de reflorestamento. Hoje nós temos a tecnologia ao nosso favor, a tecnologia está muito avançada e ainda existem profissionais que não utilizam as técnicas adequadas para fazer os plantios de reflorestamento. Eu costumo brincar que tem profissional que ele se denomina o Espírito Santo do reflorestamento. Ele consegue captar por telepatia quais são as deficiências do solo, ou seja, ele utiliza quantidades aleatórias de adubo sem fazer uma análise de solo. Para você saber a quantidade de adubo que você vai utilizar no solo e quais os adubos você vai utilizar, você precisa, em primeiro momento, fazer uma análise de solo. Então, quando você faz uma análise de solo, você consegue fazer uma recomendação técnica de adubação. O agrônomo consegue fazer isso, certo? E muitas empresas não fazem um acompanhamento técnico adequado, ou seja, o profissional responsável pelo plantio, o biólogo, o agrônomo, o engenheiro florestal, etc., outros profissionais, eles não acompanham, eles soltam as equipes a campo e o pessoal acaba muitas vezes cometendo falhas que, se o profissional estivesse no local, estivesse no campo, essas falhas seriam evitadas. Mas existem soluções para todos esses problemas. Como eu disse, o acompanhamento técnico ele é importante, então o técnico ele precisa estar no campo acompanhando. Você precisa ter uma equipe multidisciplinar. Então, se você precisa ter um engenheiro agrônomo, por exemplo, na tua equipe, para fazer a recomendação técnica de adubação, né? Você faz a análise de solo, manda para o laboratório solta o resultado e aí você consegue, para que o agrônomo te passe a recomendação técnica de adubação, certo? E você utilizar produtos de tecnologia avançada, como, por exemplo, os produtos biológicos que nós utilizamos aí nos plantios de reflorestamento. Produtos de tecnologia muito avançada que entregam grandes resultados no desenvolvimento das mudas no campo. Vou dar um caso real, vou passar rapidamente aqui. Uma área de 8.700 metros quadrados, um plantio compensatório de 800 mudas, no espaçamento 3x3. Então, primeiramente, nós fizemos um projeto, esse projeto atendeu uma lei, que é a Resolução IA número 2 de 2022. A gente utilizou um termo de referência para fazer esse projeto. Daí o órgão ambiental ele aprovou esse projeto e deu a emissão da autorização ambiental. Aí vocês estão vendo na tela, é um modelo da autorização ambiental florestal emitida para que nós possamos fazer o plantio. Sem esse documento eu não posso entrar na área para fazer o plantio. Então eu estou mostrando para vocês aqui nesse vídeo a área como que ela era antes da gente fazer a limpeza, ou seja, precisamos fazer a roçada lá na área. Temos um trator aí fazendo a roçada, optamos por fazer com o trator, que a roçada é bem mais rápida de se fazer e a roçada fica bem feita. Para vocês terem uma noção,
de como que é feito esse trabalho. Então, fizemos a captação aí da imagem com drone, mostrando a limpeza da área com um trator. Então, 2h30, 3 horas de serviço, nós conseguimos fazer a limpeza completa dessa área. Então, nós temos uma outra imagem de drone aqui para mostrar como ficou essa área. Então, estou mostrando aqui na tela para vocês a imagem do drone, como que essa área ficou depois de roçada, ficou limpa, ficou muito bem executado o serviço. Essa é uma amostra para análise de solo, onde a gente fez, então, talhão 1 e talhão 2, fizemos 12 pontos de coleta, sendo uma amostra composta para cada talhão. Então, fizemos as coletas de solos, mandamos para o laboratório. Essa é a ferramenta que nós utilizamos para fazer a coleta de solo. É um trado para fazer a coleta. Então, estou mostrando as imagens para vocês aqui. Essa daqui foi o resultado da análise de solo. Em cima disso, o nosso agrônomo passou essa recomendação técnica de adubação, utilizando esses adubos aqui. Nós utilizamos um adubo orgânico, dentro desse, além dos químicos, que é um adubo de excelente qualidade, um adubo decomposto, muito importante em todos os plantios de reflorestamento ser utilizado esses adubos. Nós temos daí algumas imagens aí mostrando os funcionários fazendo a adubação, adubação química dessa área, de acordo com a recomendação do agrônomo, nas quantidades corretas, para que se tenha um bom desenvolvimento, uma boa pega aí dessas mudas no campo. Temos aqui agora, mostrando para vocês, nessa imagem, aqui a adubação de coroa das mudas. Então, em volta da coroa das mudas, 1 metro em volta, nós fizemos a adubação de coroa. Essa é a foto de como ficou o final do plantio de reflorestamento. Temos outras imagens aqui, aéreas, mostrando como que ficou essa área plantada. Então, ficou um plantio muito bem feito, muito bem executado, dentro das técnicas corretas. Então, temos aqui outra imagem de drone mostrando como que essa área ficou após o plantio de reflorestamento executado na área. O plantio ficou muito bem feito. A imagem de drone comprova isso. Usamos tutores de bambu para tutorar essas mudas e amarramos elas para fazer a condução, para que elas cresçam de forma retilínea. Então, eu tenho uma outra área para mostrar, que ela está aí com apenas 2 anos. Então, eu tenho uma imagem de drone aqui que eu mostro o padrão das mudas quando você faz o plantio de forma adequada, utilizando a análise de solo, recomendação técnica de adubação, os produtos biológicos. Apenas 2 anos eu tenho árvores aqui com 7, 8 metros, algumas até com 10 metros de altura. Quando se faz o trabalho da forma correta, é esse o resultado que você tem. Muito obrigado, agradeço pela oportunidade para fazer essa palestra para vocês no dia de hoje. Nosso tempo é muito curto, espero que eu tenha explicado muito bem para vocês tudo de forma resumida sobre o reflorestamento. Aqui são os meus contatos, e-mail, WhatsApp e telefone. Muito obrigado, um grande abraço. Temos a honra agora de convidar Tiago José Calegari Mendes, diretor de Tecnologia da Informação da Prefeitura Municipal de Maringá, que vai falar sobre o tema importantíssimo, que é revolução digital. Boa noite a todos, é um prazer imenso participar desse grande evento, representando a Prefeitura de Maringá. Gostaria de agradecer ao Devanil pelo convite. Meu nome é Tiago Mendes, estou como diretor de Tecnologia Digital na Agência Maringá de Tecnologia e Inovação, que é a Secretaria Municipal, aqui em Maringá, responsável pela gestão e promoção da tecnologia e inovação no âmbito municipal. E hoje o tema que nós vamos abordar é o tema da revolução digital.
E eu trouxe aqui um pouco do histórico, né, da Revolução Digital. A ideia não é entrar em detalhes, eu acho que isso é uma coisa muito fácil de encontrar literatura sobre, mas apenas para dar um destaque que nós estamos já há 8 décadas dentro dessa revolução digital, né, imersos nessa revolução digital, mas é importante destacar que as 2 últimas décadas elas foram as décadas que teve mais impacto na sociedade, né, como um todo, de forma direta. E a gente vai ver que os impactos e os desafios eles começaram a surgir a partir dessas 2 últimas décadas, né? Então, que é quando a gente começou ali a era do computador pessoal, o boom das redes sociais e a última década da inteligência artificial, Big Data e Internet das Coisas. E a ideia aqui é tratar dos impactos, né, os principais impactos, os benefícios, né, e os desafios que a revolução digital tem trazido na sociedade em diversas áreas. Então a gente vai tratar de algumas áreas aqui, né, e também vamos tratar das áreas principais, que as áreas de foco aqui da nossa conferência, que é o meio ambiente e saúde. Então vamos falar um pouco de algumas áreas. Iniciando pela comunicação. Eu acredito que essa foi a área que mais foi impactada pela revolução digital, né? As redes sociais, aplicativos de mensagem instantânea, de videoconferência, né? Essas ferramentas eliminaram as barreiras geográficas, né? Possibilitando conexão em tempo real com qualquer parte do mundo, né? Hoje você pode estar num país trabalhando em outro e estar inserido em uma outra cultura digitalmente, mesmo estando longe dessa cultura de forma geográfica. Acho que esse foi um dos principais impactos, né? Um outro impacto relevante é a velocidade no fluxo das informações e como essas informações elas têm chegado até nós cada vez mais rápido, né? Eu acho que um exemplo que a gente pode trazer aqui é que antigamente você podia estar fazendo alguma coisa, estava a TV ligada, você escutava a música do plantão da Globo. Você sabia que você ia receber uma informação importante de forma, né, a primeira vez que você ia escutar aquela informação. E hoje isso não funciona mais dessa forma, né? As informações, nós somos bombardeados de informações de forma rápida por diversos canais. Um outro impacto que teve na sociedade também foi a criação dos movimentos sociais globais, né? Favoreceu esses movimentos sociais globais, dando voz, então, a populações antes marginalizadas. Acho que um grande exemplo para esse item aqui é o Vidas Negras Importam, né? O Black Lives Matter, que mobilizou pessoas no mundo todo sobre o tema do racismo sistêmico. Só que a revolução digital, nesse tema de comunicação, ele trouxe também alguns desafios, né? O excesso de informações e a dependência das redes sociais tem gerado um isolamento social, né? Os jovens eles têm dado preferência aos seus relacionamentos digitais e muitos deles têm cada vez mais crescido a dificuldade de se manter um relacionamento na vida real, né? Acho que um exemplo que a gente pode citar aqui também é que numa pesquisa recente cita que 1 a cada 4 jovens levou os pais numa entrevista de emprego, né? Então isso é uma das coisas que demonstra a dificuldade dos jovens inseridos nessa revolução digital de tratar, né, de se relacionar no meio, na vida real, né? E isso tem gerado grandes problemas de saúde mental também na população, né? Além disso, um outro desafio grande é a questão das fake news, né, as notícias falsas e como nós somos bombardeados de fake news e temos dificuldade
hoje de conseguir identificar o que é real e o que não é, né? Eu acho que existem, para tentar entender isso, né, o quanto abrangente é as fake news, nós temos aí diversos estudos que tratam a influência da fake news, por exemplo, no resultado de eleições em 2016, em 2020 nos Estados Unidos, né? Para a gente tentar entender aí o quão grave é esse tema. Vamos falar um pouquinho agora de economia e mercado, né? Os impactos aqui são na economia, né, da revolução digital, ela é visível. Com o crescimento do e-commerce, acho que é um grande exemplo que a gente pode citar, as empresas elas estão alcançando consumidores que antigamente elas não alcançavam, né? Conseguindo expandir seus negócios através da revolução digital, né? No mercado de trabalho também, né, a gente pode citar o quanto a automação e a IA têm substituído algumas funções. E com isso, reduzindo o custo das operações e aumentando a eficiência e a produtividade em diversos setores, né? Acho que aqui a gente pode citar como destaque os setores da indústria, agricultura e comércio. Mas em contrapartida, né, essa automação ela tem substituído postos de trabalho de setores tradicionais. Isso cria uma disparidade entre a demanda e as habilidades de força de trabalho e gera um grande desafio na recolocação profissional. Exige, né, requalificação em grande escala para que as pessoas estejam preparadas para ocupar essas novas posições digitais, né? Porque o trabalho ele se transforma, ele não acaba, né? Ele se transforma, mas as pessoas elas têm que estar preparadas. Aqui eu gostaria de citar um exemplo, né? A Amitec ela tem em um dos seus pilares a capacitação na área de TI. Né? Nós desenvolvemos cursos gratuitos na área de TI. Isso surgiu dessa visão que a gente tem sobre essa questão, né? Maringá é uma cidade que possui grandes empresas um setor de desenvolvimento de software muito grande, muito forte, né? Nos últimos anos, por exemplo, ocupava a 7ª posição em arrecadação de ISS e subiu atualmente para 3º. Hoje o setor de TI é o 3º setor que mais arrecada em ISS aqui no município de Maringá. Só que as empresas elas têm dificuldade de conseguir profissionais capacitados para continuar esse crescimento. Então, a Amitec ela surgiu de uma das demandas do setor de capacitar profissionais para continuar esse crescimento, para continuar aquecendo o mercado, né? E gerar mais impostos também, né? Porque quanto mais essas empresas crescem, mais elas recolhem e gera mais imposto que pode ser, né, direcionado para a saúde, educação e as diversas áreas. Agora vamos falar sobre o tema educação, né? A revolução digital, né, a tecnologia, ela tem democratizado o acesso à educação e ao conhecimento, né? Plataformas de ensino online disponibilizam cursos gratuitos, às vezes de baixo custo, né? E esses conteúdos eles podem ser acessados de casa, né? Sem ter que se inscrever num curso e participar fisicamente. Isso democratizou o conhecimento, né? E potencializou o aprendizado ao longo da vida. Mas também gerou um grande desafio, né? Que é a exclusão digital. Então, esse é o grande obstáculo, né? Porque milhares de pessoas ainda não têm acesso a dispositivos ou a internet de qualidade para ter acesso, né, a essa educação online. A gente pode citar, por exemplo, no Brasil, nós temos 84% dos brasileiros apenas têm algum acesso à internet. Nós temos, então, 16% da população que não tem acesso algum à internet, não vai conseguir ter acesso a esses cursos. Só que um outro número mais preocupante é que apenas 22% tem acesso à internet em boas condições. Então, a grande maioria ela tem acesso à internet de forma precária, né?
Às vezes ela tem um pacote de dados reduzido, em que ela não vai conseguir fazer um curso, né, e utilizar essa internet para se capacitar. Então, acho que esse é um grande desafio, é a exclusão digital. Aí a gente cita aqui um outro exemplo que a gente vem tratando aqui no âmbito do nosso município, né? Com o lançamento do projeto Maringá Conectada, que está em implantação no momento. Nós estamos implantando na cidade de Maringá mais de 400 pontos de internet gratuita para a população, né? Internet de qualidade para a população, nos mais diversos locais do município. Então, isso vai reduzir muito aqui no âmbito do município essa exclusão digital, porque as pessoas vão ter acesso à internet, né, para conseguir se capacitar, né, e ter acesso a esses cursos online. E sobre a saúde, então, eu acho que um dos principais impactos é a telemedicina, né? Através dela a gente consegue levar, às vezes, uma especialidade para uma área distante, né? E às vezes com uma estrutura que naquela região não tinha aquela determinada especialidade. Então a gente consegue, com a telemedicina, atingir públicos com serviços em saúde que antes a gente não conseguia atingir, né? Outro impacto interessante na saúde é a utilização da inteligência artificial para diagnosticar doenças de forma precoce, né? E criar medicamentos personalizados para alguns problemas relacionados à saúde, né? Só que na saúde, um dos grandes desafios encontrados é a questão da privacidade e segurança, né? A gente vai ter que investir muito nessa área. Por quê? Porque na saúde a gente tem dados muito sensíveis, né? Dados dos pacientes, de prontuários, todos digitalizados, né? E ataques, hoje nós temos ataques cibernéticos a sistemas de saúde que pode comprometer as informações pessoais, e não só isso, pode afetar algum dispositivo também, um dispositivo médico, que pode, por exemplo, um dispositivo que é utilizado para realizar uma cirurgia, né? Esse dispositivo está conectado, o médico pode estar fazendo uma cirurgia remota. Então, se a gente não investir em privacidade e segurança, isso pode colocar em risco a vida das pessoas. E um outro desafio, né, é que essa revolução digital ela pode acentuar a desigualdade no acesso à saúde, né? Enquanto países de primeiro mundo ou regiões de alguns países têm acesso a essas tecnologias, e alguns hospitais, a grande maioria ainda não tem, né? Então isso aumenta cada vez mais a desigualdade na saúde. Então tem que ter um investimento de forma distribuída para conseguir reduzir essa desigualdade. E quanto ao meio ambiente, um dos principais benefícios da revolução digital é a possibilidade de monitorar e gerenciar os recursos naturais de maneira mais sustentável, né? Tecnologias como a internet das coisas, né, permitem a criação de cidades inteligentes, nos quais sensores e sistemas automatizados nos permite monitorar, como, por exemplo, o consumo de água e energia em tempo real, ajudando a reduzir assim o desperdício. Um outro impacto importante aqui também a se destacar é a utilização, né, dos grandes volumes de dados, de Big Data, né, para prevenção de desastres naturais, né, e alterações climáticas com mais precisão, né, facilitando assim as nossas ações de prevenção e adaptação. E aí um terceiro aqui impacto a se destacar, né, é o avanço da IA no aprendizado de máquina, né, que nos possibilitou a criação de modelos mais preditivos que podem ajudar a melhorar as práticas agrícolas, né, promovendo assim a conservação ambiental, né, e incentivando aí a economia circular. Porém, né, a gente tem que destacar que
no meio ambiente, acho que a gente tem um dos maiores desafios, né? A revolução digital, ela aumentou demais a demanda por dispositivo eletrônico, né? Que consomem aí minerais raros. E o descarte inadequado desses dispositivos gera grande volume de lixo eletrônico, né? Que contém metais pesados e substâncias tóxicas. Uma outra questão a se destacar aqui também é que esses grandes centros de processamento de dados, né? Esses data centers que estão processando esses big data para a geração desses IAs, eles consomem uma quantidade muito grande de energia, né, para conseguir operar e manter as suas infraestruturas, contribuindo assim para o aumento na emissão de carbono e aquecimento global. Então, a gestão responsável do lixo eletrônico e a transição para fontes de energias renováveis são essenciais para a gente conseguir mitigar esses impactos negativos no meio ambiente. E aqui a gente conclui, né, porque o nosso tempo é curto, a gente tentou tratar dos principais impactos, né? A gente conclui o quê? É que a revolução digital, ela traz um equilíbrio muito delicado entre benefícios e desafios, né? Ao mesmo tempo que oferece ferramentas de melhoria na qualidade de vida, né, e de resolução de problemas a nível global, exige uma atenção nosso como poder público e nosso como cidadão nas questões éticas, né, regulatórias e principalmente ambientais. O futuro vai depender de como essa sociedade irá usar essas tecnologias, né, de como nós vamos nos comprometer com as práticas responsáveis, né, e o respeito tanto ao indivíduo quanto ao coletivo. A revolução digital ela pode ser um caminho para o futuro mais justo e sustentável, né, desde que a gente consiga conduzi-la com responsabilidade ética. Eu acho que era isso. Eu gostaria de agradecer a oportunidade mais uma vez e desejar um bom evento e uma boa noite a todos. Um grande abraço. Sobre o tema As Cores no Meio Ambiente, vai nos honrar com a palestra Luiz Fernando Marques Coelho, diretor de marketing da indústria de tintas Ciacolor da cidade de Maringá. Olá, meu nome é Luiz Fernando, eu sou diretor de marketing aqui da Tinta Ciacolor e hoje, muita felicidade passar para vocês um pouquinho da história da Ciacolor de forma bem resumida. Vamos falar também de um assunto tão importante para todos nós, que é como a Tinta Ciacolor cuida do meio ambiente, como que a gente faz tudo isso aqui dentro da fábrica, e vamos passar bem superficial sobre as cores também no nosso dia a dia, nas nossas sensações, tá? O tempo ele é curto e é só um breve resumo dos temas para a gente bater um papo nesse dia tão especial, tá bom? Então vamos começar falando um pouquinho sobre a Tinta Ciacolor. Tinta Ciacolor aqui de Maringá, no Paraná, né, como a gente costuma brincar, os pés vermelhos mesmo aqui do interior do Paraná. Então, de Maringá hoje, a gente já consegue atender quase o Brasil inteiro, a gente só não vende para o Nordeste. Hoje, Norte, Centro-Oeste, Sudeste, Sul, todo atendido aqui da Tinta Ciacolor de Maringá, no Paraná, tá? Tinta Ciacolor que tem 21 anos, né, 21 anos de realmente muita luta, muito esforço, teve o seu fundador, o Osmar dos Santos Vieira. Hoje, infelizmente, não está mais conosco, mas deixou aqui para nós um grande legado. E esse legado, todas as pessoas que ficaram continuam cumprindo fielmente esse legado. E falando de legado, o que ele deixou, afinal de contas? Ele deixou uma empresa extremamente sólida, mas acho que o seu maior diferencial não é a sua tinta de qualidade ou a sua grande estrutura. O maior diferencial que o Osmar deixou são as pessoas, o trato com as pessoas. Para nós, aqui da Ciacolor, quando a gente pensa em venda e lucratividade, isso é o óbvio que toda empresa tem que ter. Se não tiver lucro, se não tiver venda, não tem negócio, não tem geração de emprego. Mas o que fica aqui dentro, de fato, são as pessoas.
como elas estão, como elas se enxergam aqui dentro e querem sonhos talvez em outros lugares, abrir, não sei. Para nós o importante é isso. Como as pessoas conseguem realizar os seus sonhos através do esforço aqui do seu trabalho, né? Então, a Tinta Ciacolor tem isso como um legado, um princípio realmente, que é as pessoas. A Tinta Ciacolor é muito mais do que tinta, muito mais do que ferro dos barracões ou estrutura física. A Tinta Ciacolor são as pessoas que compõem esse negócio. Então, desde sempre, uma negociação com os nossos clientes feita de uma maneira muito clara, muito harmônica, e é isso, dessa forma, que a gente quer continuar a conduzir essa empresa. E graças ao bom Deus, nos trouxe até aqui o dia de hoje, tá? Então a Ciacolor é uma empresa muito simples no seu funcionar, né? Mas muito complexa no que se diz respeito às novas tecnologias. Então você vai ter aqui dentro da Tinta Ciacolor o melhor que há de tinta imobiliária nacional, o melhor aqui no norte do Paraná. Então é para a gente se orgulhar, nós que somos paranaenses, uma empresa 100% brasileira, 100% maringaense, é para a gente se orgulhar. Muitas vezes a gente olha o que é de fora como muito melhor, né? Afinal de contas, eu acho isso uma loucura porque nós estamos aqui trabalhando com o melhor que nós temos hoje no mundo de tecnologia de tinta, tá? Falando um pouco de tinta, o produto em si, todo produto químico, ele gera resíduos, né? Ele vai gerando resíduos. E aqui, na produção das tintas, dos complementos, gera resíduo também. Aí nós já conseguimos entrar em um outro tema que eu julgo aqui, no dia de hoje, realmente ser o mais importante, que eu gostaria que vocês entendessem como para nós, aqui da Tinta Ciacolor, nós tratamos esses resíduos que acontecem pelo processo produtivo, tá? Então, quando nós estamos fazendo as tintas, a gente faz num recipiente chamado tacho. Então, ele é bem grande, alguns menores, mas a maioria são muito grandes, de toneladas de produto ali. Quando acaba um lote, em um determinado momento, vai precisar lavar esse tacho. A lavagem do tacho, aonde que vai esse resíduo, né? Para onde vai essa sobra de produto? Para onde isso vai? Para onde isso vai? Vai para o meio ambiente? Vai para uma estação de tratamento convencional da cidade? É aí que está a grande diferença aqui da Tinta Ciacolor. Nós temos uma estação de tratamento de água interno, exatamente. Então tudo que a gente limpa dos tachos, a limpeza da fábrica também, tudo, a gente tem uma própria estação de tratamento que vai acolher esse resíduo e tratar ele da melhor maneira, né? Para dar o destinamento correto. Como que é feito? Fez o lote, tem o tacho, vai lavar. O colaborador lava ele, toda aquela sujeira, aquele resíduo que sobrou, vai para uma estação de tratamento no chão, né? Um suporte, como se fosse uma caixa d'água colocado, bem profunda. Então vai tudo ali, de todos os tachos da fábrica. Depois daquela parte, a gente sobe essa água com a borra, né? A borra é a sobra da tinta realmente, a gente sobe ela, ali já começa a segunda parte. Nós vamos começar a decantar essa água. E a gente começa a decantar ela, então vai ficar embaixo a borra e em cima a água. Essa água a gente tira e armazena. Aí agora vamos falar da água. A borra a gente retira. Essa água, ela passa por dois processos. Na verdade, vários processos, mas eu vou citar dois aqui, duas destinações dessa água. A gente trata ela, deixa ela pronta para voltar para a fábrica em forma de limpeza. Essa água não pode ser mais consumida, ela não é mais potável, mas ela pode sim, limpeza da fábrica, né? Então a gente vai lavar a fábrica, aí lava com essa água que a gente já tratou, já cuidou dela, está tratadinha, então ela volta para a limpeza da fábrica. Mas agora eu falo para vocês onde é realmente o grande diferencial. O sistema aqui da fábrica de tratamento da água, nós falamos que é um sistema fechado. O que é um sistema fechado? Tudo
vai para essa estação de tratamento, o que é limpeza de pátio. Então lavou o pátio da Ciacolor, pode ter no chão um pouco de pó, uma tinta que caiu, alguma coisa. Para nada disso ir para a natureza sem tratamento, nós lavamos a fábrica e todos os ralos dão para a estação de tratamento. Então nós costumamos dizer que aqui, nosso tratamento de água é de uma estação fechada, sistema fechado, nada sai. Tudo que é usado, a água que a gente recicla, ela volta para a limpeza da fábrica e a gente trata ela novamente. Em um determinado momento, nós vamos ter muita água. Então vai ter muita água para o nosso consumo de lavagem dos barracões, etc. Então o que a gente faz? Nós pagamos uma empresa, nós tratamos a água primeiro, depois nós pagamos uma empresa para vir aqui e medir a qualidade dessa água. Mediu, tá ok? Nós podemos devolver essa água para a natureza. Ela pode ser jogada na terra para seguir o fluxo dela normal. Então, olha que bacana. Nós só falamos da água por enquanto. Sistema fechado aqui na Tinta Ciacolor, então até a lavagem dos barracões volta para a estação de tratamento. Limpeza dos tachos, estação de tratamento. Cuidamos dessa água, tratamos da água e aí sim, depois de uma autorização, ela pode ser descartada na natureza. Tudo isso para cuidar de um local comum entre nós, chamado mundo, né? E cuidar do mundo não é só para nós, é para as nossas novas gerações, nossos filhos, nossos netos, para as pessoas que ainda vão viver aqui dentro. Então, tudo isso é um cuidado que a Tinta Ciacolor tem para o nosso meio comum, que é o mundo. Então, ainda pensando na estação de tratamento, nós falamos sobre a água. A água tá legal, tá bacana. Só que agora sobra um produto que nós chamamos aqui como borra, que é realmente a tinta que vai sobrando da limpeza dos tachos, tá? O que fazer com esse material? O que fazer? Mesmo a Tinta Ciacolor sendo por maioria a base d'água, né, e essa borra é só de tintas à base de água, nós ainda pegamos essa borra, ela tá bem molhada. Compramos uma máquina que é uma espécie de uma estufa, falar de uma maneira genérica para entender, como se fosse um cabide, né, um varal com uma estufa. O que ela vai fazer? Ela vai secar essa borra. Ela vai secar essa borra. A borra seca nessa nossa estufa, a gente separa ela num container e aí paga para uma empresa vir retirar este resíduo. Ora, então nós pagamos, sim, a Ciacolor paga para uma empresa credenciada vir retirar esse material e dar a destinação correta para ele. Tudo isso é custo a mais para a Ciacolor, mais um capricho, um cuidado a mais para o nosso meio comum. Então, é legal vocês saberem disso. Pouco é se falado isso normalmente. Normalmente eu vou nos clientes e nós falamos sobre qualidade do produto, trabalhos de marketing, pouco se fala sobre o meio ambiente. Aqui foi dada a oportunidade, é muito legal vocês saberem que o sistema de tratamento de água aqui interno da Ciacolor é realmente referência, a gente não faz nada sem autorização e consenso de órgãos maiores que realmente atestam e validam o que nós estamos fazendo, né? Importante salientar tudo isso. Da borra ainda, nós já fizemos em alguns momentos com a própria borra, tinta reciclada. Lembrando, a tinta reciclada, ela não tem valor comercial. Nós fizemos algumas ações para doações, quando um órgão de caridade estava precisando, então nós fizemos uma tinta reciclada e doamos, né? Fizemos também com essa borra a textura reciclada, também sem fins comerciais, somente para doação. Hoje eu não tenho essa linha de produção, porque aí realmente o custo ficaria muito alto e talvez comece a inviabilizar o preço da ponta do produto. Mas em alguns pedidos específicos, sim, a gente pode reconsiderar e fazer uma tinta ou uma textura reciclada. Tá dentro das possibilidades aqui da Ciacolor. Mas é legal vocês saberem que nós já fizemos isso em algum momento, estamos dispostos a fazer dentro das nossas possibilidades também, tá? O tempo está encerrando e eu não queria deixar, nós falamos um pouquinho sobre a história da Ciacolor, falamos um pouco mais aí sobre os cuidados com o meio ambiente, tema de fato muito relevante, mas para encerrar minha fala, gostaria que vocês entendessem um pouquinho, né, sobre as cores. Na verdade não dá para entender nada nesse pouco tempo, mas que a gente
percebesse as cores ao nosso redor, né? Percebesse os tons, tudo isso. E as cores, ela tem um poder mental sobre nós, né? Então a cor, ela fala muito sobre o nosso humor. A cor que você escolhe pintar seu ambiente também reflete como você vai ver aquele local. Então assim, tinta é vida, tinta é cor. Tinta, a gente costuma dizer que é muito mais do que somente uma pintura. É embelezar, obviamente, e proteger a sua casa. Uma pintura nova vai te colocar proteção na sua casa, né? Porque mofo, tem mofo na sua casa? Então não tem, você já tem um problema ali respiratório, pode ter um problema respiratório. Então tinta sempre, a sua casa sempre pintada, é também quesito de proteção, tá? E escolha bem as cores, estudem as cores, a psicologia das cores, né? Eu trago 2 exemplos muito rápido. O azul e o amarelo juntos numa sala, mas bem leve, não tons vibrantes. Um tom amarelinho leve e um azulzinho bebê, eles trazem uma sensação de concentração. Eu já fiz em inglês numa escola onde as salas eram pintadas de azul e amarelo. E eu não entendi, fui pesquisar. A combinação com azul e amarelo traz essa sensação de concentração, né? O laranja, esse sim um pouco mais estralado em restaurantes, traz uma vibração que pode sim despertar a fome. Que engraçado isso, né? Como as cores do nosso dia a dia interferem em muitos pensamentos que nós temos. Então é isso, pessoal. Eu falei para vocês que das cores seriam bem leves, num próximo a gente pode aprofundar um pouco mais, mas aqui é só para ficar a observação sobre as cores que compõem o nosso dia a dia, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês, falar de 3 temas tão importantes que a gente poderia ficar aqui por muito tempo somente em um deles, mas dar uma breve passada para vocês conhecerem um pouquinho mais a tinta Ciacolor, como a gente cuida dos nossos resíduos e ficar atento às cores que compõem o nosso mundo, o nosso meio. Beleza? É isso. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Fiquem com Deus e até uma próxima. Nos honra, falando do tema Os Desafios do Poder da Palavra para um Mundo Melhor, professor Jairo Torino Benac. O poder da palavra para um mundo melhor. Espero que esse tema possa ajudar a todos nós. Qual é a única maneira de melhorarmos a nossa vida? A única maneira de melhorarmos a nossa vida é fazendo o bem, fazendo aquilo que é certo, pois tudo que vai, um dia volta. Se a humanidade tivesse consciência da importância de fazer o bem, de fazer o que é certo, nós, aqui na Terra, estaríamos vivendo num paraíso. Eu espero que essas poucas palavras que eu vou deixar para vocês possam nos levar a uma reflexão onde nós realmente nos tornemos pessoas melhores e ajudemos as outras pessoas a serem melhores também. Então, a única maneira de melhorarmos a nossa vida é fazendo o bem, fazendo aquilo que vai tornar a vida do outro melhor. Porque, como eu disse, tudo que vai, volta, com as consequências. Então, se você quer melhorar sua vida, procure fazer o que é certo, fazer o que é justo, fazer o que é bom. E uma das principais ferramentas que nós temos para tocar o coração e a mente das pessoas são as palavras. Então, a Bíblia já diz, cuidado com o que sai da boca, porque o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que dela sai quando mal falado. Então, a comunicação assertiva é uma das principais ferramentas que nós temos para nos tornarmos pessoas mais amadas, mais queridas e sempre bem-vindas. Então, se você quer ter uma vida melhor, faça o bem e procure desenvolver uma comunicação assertiva. Outro aspecto importante que nós devemos tomar muito em conta é, se nós melhorarmos nós mesmos todos os dias um pouquinho,
pouca coisa, não importa o quanto, mas que nós melhoremos nós mesmos. Se nós melhorarmos nós mesmos 1% ao dia, após 100 dias, nós seremos 2 vezes melhores do que já o somos hoje. Então, as pessoas que querem ser felizes, querem prosperar, devem ter plena consciência que elas são as únicas responsáveis pelo seu sucesso ou o seu fracasso. E isso implica em você sair da zona de conforto, você querer ser melhor em cada área da vida, na área física, mental, emocional, espiritual, afetiva, familiar. Quem busca essa melhoria contínua tem uma possibilidade de ser muito, muito, muito mais feliz, muito mais próspero. Porque tudo que ele faz hoje, amanhã ele vai fazer melhor. Tudo que ele fez ontem, hoje ele vai fazer melhor. Essa é uma pessoa que agrega valores à sua vida. E a comunicação assertiva é você ser firme, ser correto no que fala, falar sem causar constrangimento, procurar sempre agregar um valor na vida das pessoas que estão te ouvindo. Então, um bom comunicador não só faz com que a pessoa se sinta bem, mas com que ela também busque transformar a vida de outras pessoas em algo melhor. E para isso nós precisamos de uma virtude chamada prudência. Prudência é a principal virtude que o ser humano pode desenvolver. Por quê? A prudência é aquela qualidade que a pessoa desenvolve em tudo que faz, ela ver passar pela inteligência, estudar o que vai falar, o que vai fazer, para que ela faça de uma forma que torne a vida das pessoas melhor. Mas não só melhor, porque nós podemos tornar a vida de uma pessoa melhor numa pequena porcentagem, assim como nós podemos tornar a vida de uma pessoa melhor numa grande porcentagem. A prudência implica em você ver qual é a atitude, qual é a palavra que você vai passar para as pessoas, dizer para as pessoas, e vai fazer com que elas sejam o melhor possível naquilo que elas fazem. Então, a prudência implica em algumas ferramentas. Primeiro, você precisa ter consciência de quem é a pessoa que você vai falar, de quem é, como ela pensa, como ela sente, é você observar todo o aspecto envolvido a essa comunicação. Segundo aspecto se tiver alguma dificuldade, tenha conselhos com alguém mais sábio que você. Por exemplo, em qualquer área da vida, se eu preciso, não estou enxergando bem, por exemplo, eu preciso ir num oculista, e se possível, o melhor oculista. Se você precisa de um conselho espiritual, você deve ir no melhor padre, no melhor pastor, no melhor rabino, para que a orientação seja boa. A prudência implica em esses fatores. Então, baseado em todas essas informações que você já tem, você busca reflexionar aquela que vai lhe dar o melhor resultado. Uma vez que você tem todos esses pontos analisados, você deve tomar uma decisão. E essa decisão deve ser colocada imediatamente em prática. A inteligência artificial e os desafios humanos no antropoceno não podem ficar apenas em nossas palavras. São necessárias ações globais para que nós e todos os seres vivos possam perdurar nesse pálido ponto azul de Carl Sagan que vagueia junto às estrelas.
Programa Empresas e Profissionais do Paraná NET. Oferecimento a Devanil Corretor de Imóveis, trabalhando negócios para ver você feliz.